Graça e paz. Amém. Graça e paz. Privilégio de estar aqui mais uma vez com os amados. Sempre é muito bom. O Senhor tem nos presenteado com esse posto. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Romanos e nós vamos ler aqui uma palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 1, nós vamos dar continuidade aqui a esta palavra que nós já temos tratado com a igreja. E pedimos à igreja que se aprofunde nesse texto e nesse tema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 1, versículo 15 a 16, eu vou ler para os amados esses textos. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Feche os seus olhos. Meu Pai, nós te glorificamos pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite que estamos reunidos aqui nesse lugar, com este propósito, meu Pai, de adorá-lo, de honrá-lo e de glorificá-lo, venha falar conosco pelo poder da Tua Palavra. Mova no meu coração e no coração desta igreja a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos tratar desse assunto aqui com os amados de Romanos, mas eu quero fazer menção inicialmente aqui de um texto, porque a palavra do Senhor, ela se apresenta como sendo uma palavra que ela é divinamente inspirada por Deus. E esta palavra que é divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse texto está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. E esta escritura, que ela é útil para instruir o povo de Deus, para redarguir o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus, ela é poderosa para exortar o povo de Deus. Esta palavra é uma palavra que ela foi posta pelo Senhor como sendo um prumo. Amós, no capítulo 7 e 8, a descreve como sendo um prumo. O Senhor colocou um prumo no meio do seu povo. O povo de Deus, eles precisam caminhar com os olhos na palavra. A palavra de Deus é o fator orientador, é o que dirige, é o que direciona, é o que baliza a vida do povo de Deus aos moldes da vontade do Pai. Então, o povo do Senhor Deus tem o seu comportamento, a sua vida, o seu procedimento, o seu entrar e o seu sair, balizada pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é esse prumo. E esta palavra do Senhor, ela, dentro dela, nós encontramos o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de salvação contida nas Escrituras. O Evangelho não é toda a Bíblia. O Evangelho é uma palavra que está expressa nas Escrituras. Essa mesma Escritura, que ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para exortar, para redarguir, essa mesma Escritura, ela contém uma palavra que salva. Uma palavra que tira o homem do inferno e o coloca no reino do Filho do seu amor, conforme nós temos tratado aqui com a igreja. Esta palavra de Deus, ela é tida como, e ela é tratada no texto que lemos, como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo ser humano que vai ser salvo, ele vai ser salvo por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a palavra capaz de salvar. O Evangelho é a palavra capaz de regenerar. O Evangelho é a palavra que em um minuto o indivíduo está condenado ao fogo do inferno
e no outro minuto, quando ele crê, ele está salvo, porque o Evangelho é o poder de Deus que pode salvar, que pode regenerar, que pode transformar. Quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nesse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida, nós verdadeiramente colocamos a nossa vida na mão do Senhor por intermédio do Evangelho. Quando nós colocamos a nossa vida assim, por intermédio desta palavra que salva, nós temos o benefício da regeneração, o benefício da salvação. Nós saímos de um status de criatura de Deus para um status de filho de Deus. Nós saímos do reino das trevas para habitar no seio da família do Pai, a ponto de Ele nos chamar de filhos e filhos amados. Não existe um privilégio maior do que esse na terra. Não existe uma coisa mais grande, maior do que essa. Eu e você sermos chamados de filhos de Deus. Eu e você podemos desfrutar da herança do reino do Senhor. Então o Evangelho, conforme lido aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero já pontuar aqui para os amados que esse Evangelho não é um poder, ele não faz parte de uma gama de poderes que salvam. O Evangelho ele é o poder. Esse artigo ele define o Evangelho como sendo a única palavra capaz de salvar o homem do inferno. Eu sei que a palavra do Senhor ela tem histórias benditas. Eu sei que nós temos aqui a história da abertura do Mar Vermelho, a história de Jonas. Nós temos muitas coisas na Bíblia, nós temos muitos ensinamentos na Bíblia para casais, nós temos ensinamentos para jovens, nós temos ensinamentos para as mulheres mais idosas, nós temos ensinamentos para as mulheres mais jovens, nós temos muitos ensinamentos nas Escrituras a respeito de quase tudo. Mas a palavra capaz de salvar o homem do inferno é somente o Evangelho e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pode salvar, essa palavra pode libertar. O apóstolo Paulo define o Evangelho nas Escrituras. Eu quero ler aqui um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, com os amados, porque aqui nós temos uma definição bendita, feita pelo apóstolo, com relação ao Evangelho. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 1, até o verso 4, nós lemos assim a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos aqui nesse texto da palavra de Deus essa definição que o Evangelho é a morte, é o sepultamento e é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo ele está contido nesses três aspectos, nesses pilares: a morte, o sepultamento e a ressurreição, a ponto do apóstolo Paulo diz: eu já anunciei para vocês o Evangelho, eu já vos tenho anunciado, e nesse Evangelho vocês têm permanecido, e por esse Evangelho vocês são salvos, se vocês retiverem esse Evangelho tal como eu o tenho anunciado. Isso é maravilhoso. Esta palavra do Senhor é bendita. A morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu preciso saber que eu fui incluído, eu fui identificado nesta obra. A minha vida de honra e de glória e de louvor ao Senhor depende disso aqui. A minha vida de um comportamento reto, um comportamento santo, um comportamento que agrada ao Senhor, depende disso aqui, depende do Evangelho.
Porque o Evangelho ele caracteriza a minha morte para o meu velho homem, o meu sepultamento para o meu velho homem, e a minha ressurreição para viver uma vida para a glória do Senhor. O Senhor ele não aceita nada velho. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo aonde? Se fez novo na sua vida. Se fez novo na minha vida. Eu não posso servir ao Senhor, dizer eu sou cristão, eu sou fiel, eu sou reto, eu sou salvo, vivendo uma vida velha, vivendo a vida que outrora eu vivia, uma vida chafurnada no pecado, na iniquidade, na transgressão. Não pode, não tem condição, porque Deus providencia uma vida de libertação, uma vida de retidão, uma vida regenerada. Deus providenciou isso para aqueles que se entregam a Ele. E aqui nós vemos então nesse texto de 1 Coríntios a nossa morte, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ele define esta palavra como sendo o Evangelho. Mas nós encontramos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14, um pouquinho à frente, nós encontramos aqui, meus queridos, veja bem, eu vou ler para os amados essa palavra que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Não é morrerão, todos morreram, fato consumado. O apóstolo Paulo, aqui nesta palavra de 2 Coríntios, no capítulo 5, 14, ele nos inclui. Lá no 1 Coríntios 15, 1 a 4, nós verificamos que o Senhor Jesus Cristo fala que o Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto, nós verificamos que nós fomos incluídos, nós fomos identificados nesta obra. Assim sendo, a obra da salvação é uma obra profunda de revelação do Evangelho na vida de todo aquele que crê. Nós somos alcançados por uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, uma palavra eficiente, uma palavra operante, porque a palavra de Deus não é uma palavra para ficar lá em cima da nossa estante. A palavra de Deus não é uma palavra tipo caixinha de promessa que a gente abre quando você está passando um grande problema para ver o que você tem ali na caixinha da promessa, onde são pensados textos da Bíblia, textos que estimulam, que são colocados lá, e você abre lá e diz, muito bem, e aí depois de 2 meses só que você vai abrir novamente a caixinha da promessa, quando estiver passando outro problema. Não, Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma palavra verdadeira, uma palavra genuína, uma palavra eficiente, é uma palavra que alcança o homem e o transforma e o regenera. Porque o Senhor Jesus Cristo ele vem dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A proposta de Deus na pessoa de Cristo para o homem é propiciar uma libertação, e uma libertação absoluta. Mas libertação do quê? Libertação do pecado, libertação da iniquidade, libertação da transgressão, libertação dessa filiação de Satanás, libertação de nós mesmos, do egocentrismo, da soberba, da inveja, da malícia. O Senhor precisou nos libertar de nós mesmos e o fez pelo poder do Evangelho da graça de Deus, onde Ele tira uma natureza iníqua, transgressora, perversa do homem e coloca uma natureza nova, capaz de adorá-lo, de honrá-lo e de glorificá-lo. Amados, nós vivemos em um tempo muito complicado, onde as pessoas, por conta do peso da religião e por conta do peso das denominações, as pessoas têm se esquecido verdadeiramente o que significa ser cristão, o que significa esta operação de Deus na vida do ser humano. Nós temos contabilizado a vida espiritual de uma pessoa pelo tanto de dinheiro que essa pessoa tem, ou por tanto de bênção que essa pessoa conta. Mas nós temos nos esquecido que o ser humano é um templo,
e um templo feito para Deus habitar, Deus morar, Deus agir, Deus tratar, Deus ter uma afinidade com esse indivíduo. Esse é o cristianismo que nós necessitamos. Então o Evangelho nas Escrituras, porque nós vamos estar falando aqui sobre o termo Evangelho, e vocês então fiquem já sabendo que o Evangelho está relacionado com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo e a nossa identificação nesta obra. Porque também não adianta nada eu saber que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou. E eu fiquei aqui de fora ouvindo, vendo. Isso é história, isso é livro de história. Nos livros de história está contado isso. Está lá, o ano 1 da era cristã começou lá, no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é história, mas isso não salva. O que salva é a nossa identificação nesta obra que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer. Ele veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E eu creio que eu também, quando Cristo morreu, Ele me atraiu para que eu fosse morto, o meu velho homem fosse morto, a minha natureza perversa, transgressora. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Qualquer hora nós vamos tratar disso aqui com mais detalhe. Não dá tempo de ver todos os pontos numa palavra só. E quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. O apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos verificar esse texto novamente lá de Romanos no capítulo 1, 17, porque nós temos ali esta palavra dizendo que nele se descobre a justiça de Deus. Esta palavra é muito significativa. Por que será que o Evangelho revela a justiça de Deus? Do que se trata? A justiça não é a virtude moral que inspira o direito do outro, não inspira o respeito do direito do outro, e que dá a cada um o que cada um merece. Isso não é a justiça. Justiça não é essa virtude moral que inspira o respeito pelo direito do outro e faz dar a cada um o que lhe pertence ou o que cada um merece. Isso não é porventura a justiça? E aí eu pergunto para os amados, se foi feita justiça, e se o Evangelho ele revela essa justiça, do que se trata? O que nós merecíamos? Se justiça é você dar para o outro o que ele merece, o que nós merecíamos? Eu quero verificar com os amados aqui o que nós merecíamos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23. E nós vamos ler esta palavra que diz assim. Vamos ler só o primeiro texto aqui. Todo o contexto ele vem tratando desse aspecto de justiça, mas nós vamos ler o verso 23, quando a palavra do Senhor está dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro aspecto que eu quero observar nesta palavra, com os amados, é que todos pecaram. Quando a palavra de Deus está dizendo que todos pecaram, quantos vocês imaginam que tenham cometido pecado? Todos. Ficou alguém de fora desse todos? Não, todos pecaram. Tanto o povo do Brasil, como o povo dos Estados Unidos, como o povo do Japão, todos pecaram. Em todas as épocas, todos pecaram. E aí o outro aspecto dessa palavra é que, por terem pecado, estão destituídos da glória de Deus. Todos estão fora da glória de Deus. A humanidade, elas pecaram, e a humanidade está destituída da glória de Deus. Não tem possibilidade, não tem probabilidade do homem chegar ao reino do céu. Nós não temos recurso nem financeiro, nem psicológico, nem social, nós não temos recurso nenhum
que nos justifique diante de Deus por nós mesmos. E quando o homem transgrediu, quando o homem pecou, o Senhor, nosso amado e bom Deus, já sabia disso. Que o homem, ele não tinha probabilidade nenhuma de retornar ao Senhor Deus. Todos pecaram. E aí nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, o que é lá? O que está escrito? Para esses que pecaram. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A sequência lá diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas essa palavra, essa parte A do texto, diz que o salário do pecado é a morte. Ora, é óbvio, se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E se o salário do pecado é a morte, e se todos pecaram, o que todos merecem receber ou devem receber? A morte. O salário do pecado é a morte. O salário é pagamento. O pagamento do pecado é a morte. Então todo ser humano, por conta disso, deve morrer. Ou seja, toda a humanidade, ela está condenada ao fogo do inferno. Por isso que Jesus Cristo, numa das suas últimas reuniões que fez com os discípulos, o Senhor Jesus Cristo ordenou os discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vocês vão pregar o Evangelho, porque essa humanidade pecadora, eles estão contaminados e estão perdidos, e vão para o inferno. E o único meio de salvar essa humanidade perdida e que está indo para o inferno é através do Evangelho. Então Jesus Cristo chama os discípulos e diz: vocês idem por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante porque Jesus Cristo não chamou os discípulos e disse o seguinte: olha, meus discípulos, nesse mundo vocês vão encontrar muitas pessoas pobres, muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas com muitos problemas. E vocês então vão orar para essas pessoas receber dinheiro, para essas pessoas serem livres dos seus problemas, para essas pessoas arrumarem um bom casamento. Vocês não vão, não é isso. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar essa pessoa. E uma vez que essa pessoa for salva, essa pessoa ela se torna filho de Deus. E uma vez filho de Deus, Deus cuida, Deus trata. Está na mão do Pai. Não precisamos aí ficar priorizando uma coisa ou outra. Precisamos se preocupar em que as pessoas sejam salvas. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que a palavra do Senhor ensina. Você diz: mas eu não concordo com isso. O problema não é meu, o problema é seu. O fato de você não concordar com a palavra do Senhor, com o Evangelho, não minimiza, não torna a palavra de Deus menos verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Agora, o dia que você morrer e estiver lá no inferno, porque o homem é uma criatura eterna, você pode lembrar lá e dizer: eu ouvi aquele pregador, o pregadorzinho lá falou para mim que eu precisava crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e eu não acreditei. Não se iluda por religiões. Não se iluda por palavras de homem. Creia na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra do Senhor Deus, ela pode te salvar. Essa palavra de Deus, ela pode te regenerar. Não é religião que salva o homem, não é filosofia que salva o homem, não é ponto de vista que salva o homem. Eu acho que não é desse jeito. Não interessa o que você acha. O que você acha não conta. O que conta é o que Deus fala na sua palavra quando se trata de salvação. O que você acha, você vai achar quando você vê um carro e diz: eu vou comprar, mas eu acho que esse carro não é muito bom, vou comprar o outro. Aí tudo bem, aí você pode achar. Você vai lá no açougue e olha uma carne e diz: eu acho que essa carne não está muito boa, eu vou comprar outra carne. Tudo bem, aí você pode achar. Agora, quando se trata de salvação, não é dado ao homem esse direito de achar ou de não achar. É dado ao homem simplesmente o direito de ouvir, crer e obedecer. Se quiser ser salvo. Se não quiser ser salvo, não tem problema. Não precisa obedecer a palavra de Deus. Não precisa crer na palavra de Deus.
A palavra de Deus é para os que querem ser salvos, é para os que querem ser regenerados. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas que não estão cansadas e não estão sobrecarregadas, ou seja, as pessoas que não estão cansadas desse mundo, as pessoas que não estão cansadas do pecado e da transgressão, não tem problema. Agora a palavra de Deus, ela está estabelecida para os que querem Deus, os que querem o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, vamos ver, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Porque o Evangelho revela em Jesus Cristo a justiça de Deus. O Evangelho revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus. Não é? É a justiça de Deus. Para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus, que precisava ser feita porque o homem pecou. Mas essa justiça sendo feita lá na pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero ler essa palavra aqui, que está no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 5, verso 21. A palavra do Senhor, ela diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha! O preço foi pago. O preço do pecado, o preço da iniquidade, o preço da transgressão foi pago. Olha para trás, você diz: o que você cometeu? Como é que tem sido sua vida? Ah, eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu não me julgo merecedor do reino de Deus. Pois é, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Cristo pagou todos os pecados, todas as iniquidades, todas as transgressões. Jesus Cristo, ele morreu e junto com ele morreu o velho homem. E quando Cristo ressuscitou, se você crer, você ressuscitou. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que frente a isso, o escritor do livro de Hebreus diz que o Senhor, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Passou. Porque na pessoa do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente existe justificação. Fomos justificados. Fomos alcançados pelo poder do Senhor Deus. Nós, quando olhamos para o homem, nós vemos, meus amados, a impossibilidade da salvação. O homem não tem possibilidade de ser salvo. Nós não temos mecanismos para ser salvo. Nós não temos forma de nos aproximar de Deus. Você pode dizer: pelas boas obras. Essas boas obras, elas nos colocam diante de Deus quando o Senhor Deus as opera em nós. Mas quando nós queremos fazer boas obras para chegar diante de Deus, isso não vale nada. Porque sempre existe uma segunda intenção aí por trás do coração do ser humano. Nada nós podemos fazer. Em primeiro plano, o problema não é comportamental. A questão do pecado, ela não é um problema comportamental, mas ela é um problema de natureza. O indivíduo, ele nasce com uma natureza inclinada para o pecado, inclinada para as coisas que desagradam ao Senhor. Eu quero ler aqui, eu vou ler com os amados Romanos no capítulo 5, o versículo 12, onde a palavra do Senhor, ela mostra esta verdade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Percebe? Nessa palavra do Senhor, o pecado entrou por um homem. Qual homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Por isso, a morte passou a todos os homens.
Por isso que todos pecaram, porque todos são descendência de Adão. Todos nascem segundo a descendência de Adão. Então já nascem com a natureza inclinada para o pecado. O problema do homem não é comportamental. Não é comportamento, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Não, Senhor. Você precisa crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que a sua velha natureza morra. Paulo diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja destruído. É a natureza que precisa deixar de existir, para que nós recebamos uma natureza nova, para viver para a glória do Senhor. Os discípulos exclamaram: quem poderá se salvar? Ou quem poderá salvar-se? Né? Quando eles identificaram que o ser humano não tinha possibilidade de ser salvo porque fez isso, porque fez aquilo outro, por obra, quem pode salvar-se? No livro de Mateus, no capítulo 19, versículo de número 24 até o verso 26, eu quero ler aqui para os amados esta palavra. Mateus 19, 24 a 26. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. E o Senhor Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Tem muitas instruções aí nessa direção, muitas conjecturas, mas vamos analisar exatamente isso aqui. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha, essa é a dificuldade mesmo, do que entrar um rico no reino do céu. Mas não é um indivíduo que tem o dinheiro. Aqui a riqueza, ele trata disso que é mais valioso no coração do homem do que Deus. O que é mais valioso no seu coração do que Deus? O que está impedindo que você entregue sua vida para o Senhor Jesus Cristo? O que te impede? Pensa. O que está impedindo que você coloque a sua vida diante do Senhor e o sirva com fidelidade? Porque a Bíblia diz que provar e ver que Deus é bom, Ele é bom. Não existe probabilidade de nós provarmos o Senhor, nos entregarmos a Ele e não chegarmos a uma conclusão diferente dessa, que Deus é bom. Então o que está impedindo que você entregue a sua vida para o Senhor Deus? O que impede? Qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Se não tem dificuldade, entregue a vida ao Senhor. Creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo agora. Agora, se tem algum empecilho, esse empecilho é a sua riqueza. Isto é mais valioso do que Deus. E por isso o Senhor Jesus Cristo vem dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí o Senhor Jesus Cristo, Ele responde quando os discípulos fazem aqui esta pergunta. Os discípulos perguntam a Jesus, eles ficaram admirados. Quem poderá, pois, salvar-se? Quem que pode se salvar? Frente a isso, Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. A possibilidade da salvação está na mão do Senhor, está na mão do Pai. É por intermédio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, digo que não é através ou por intermédio da religião ou de qualquer outra coisa, mas é por intermédio da palavra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo pode salvar o homem, pode livrá-lo do inferno. Eu quero verificar Efésios no capítulo 3, versos 6 a 8, porque uma vez salvos pelo poder do Evangelho, da graça de Deus, quando nós cremos no Evangelho, cremos na palavra do Senhor, e pelo poder da graça nós somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos participantes do corpo de Cristo e
das promessas das Escrituras. Eu quero ler Efésios no capítulo 3, versos 6 a 8, uns amados aqui. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Pelo Evangelho, nós descobrimos as riquezas incompreensíveis de Cristo. Pelo Evangelho, nós somos participantes do corpo de Cristo. Pelo Evangelho, nós somos cordeiros do Senhor. Nós somos parte da família. Pelo Evangelho, nós somos participantes das promessas das Escrituras. Tudo está relacionado com o poder do Evangelho, com a palavra do Evangelho, se você a recebe, dizendo: eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e eu creio que o meu velho homem morreu, foi sepultado e ressuscitou para viver uma vida nova, uma vida santa. A palavra do Evangelho é uma palavra muito simples, que uma vez que nós tomamos posse dela, esta palavra ela opera em nós para nos salvar. E o apóstolo Paulo diz que neste Evangelho é descoberta as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você quer ser rico? Agora você quer ser mais do que rico, ter riquezas que são incompreensíveis, riquezas espirituais, riquezas de paz, riqueza da misericórdia, riqueza do contentamento, riqueza da salvação, riqueza, amados irmãos, de ter um pai que vocês podem se ajoelhar em qualquer momento e falar com ele, riquezas incompreensíveis de Cristo. E por fim, a vida eterna. Se você está disposto a viver uma vida para a glória do Senhor, tomar posse do Evangelho e da graça de Deus, para ser salvo e salvo eternamente, esta é a oportunidade. Nós vamos fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que revele a sua palavra no seu coração, a sua vontade em sua vida, que norteie a sua vida pelo prumo do Pai, que é a palavra do Evangelho. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra, nós te louvamos pela tua soberania, nós te glorificamos pelo poder do Evangelho que salva o homem do pecado, da iniquidade, da transgressão, que tira o homem, Pai Santo, dessa situação precaríssima, ó Deus amado, de filho das trevas, e o coloca, ó Deus, nessa posição de filho de Deus. Eu te glorifico porque pelo poder da palavra do Evangelho, meu amado Pai, Senhor, os teus filhos são abençoados, desfrutam das riquezas incompreensíveis do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada vida, revele no coração de cada um deles a tua palavra, o teu Evangelho e a tua graça. Nós te louvamos, Pai Santo, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.